Eu vou passar para vocês agora 3 técnicas que contribuem para que vocês consigam sair do corpo físico, para que vocês tenham a experiência de projeção astral, de projeção da consciência. Por mais que a técnica nunca seja o mais importante. Eu sempre digo para vocês que o mais importante é movimentação energética, mexer as energias, soltura energética e o trabalho da consciência propriamente dita, né? Onde você trabalha meditação, onde você trabalha questionamento da realidade. Eu falei com vocês já em outros vídeos, esse aqui vai ficar simplesmente para algumas técnicas. A técnica que eu vou falar com vocês é a técnica do Robert Bruce, um projetor astral muito conhecido, e ele propõe a técnica da corda. No que consiste essa técnica da corda? Ela mais ou menos que simula um movimento físico para ajudar no desprendimento do corpo espiritual, do corpo astral. E como é que você faz isso? Primeiro passo, você se deita confortavelmente, fecha os olhos, imagina que há uma corda invisível à sua frente, pendurada acima de você. Imagina que você está deitado de decúbito dorsal, né, com a barriga para o alto, e em cima de você tem uma corda pendurada, como se estivesse pendurada para o teto, tá? E você visualiza, você não mexe suas mãos nem nada disso. Você vai visualizar suas mãos energéticas se erguendo em direção à corda, segurando a corda com força e puxando essa corda. Você vai começar a puxar essa corda, como se você estivesse subindo por ela, tá? Então, repetindo, você vai estar deitado, tranquilo, respira profundamente. Se puder, faz antes até um exercício de respiração, de pranayama, ou simplesmente respire profundamente. Até para você fazer o exercício completo, certo? Você tem que estar sentado, né? Beleza, só deita, respira profundamente, imagina essa corda acima de você, como se estivesse guiando para o teto, ou então para uma janela acima de você, uma janela espiritual, e você imagina os teus braços energéticos segurando essa corda e puxando, como se você estivesse subindo em direção a essa janela. E o importante é que você faça isso com vontade, com uma visualização muito poderosa, né? Você tem que estar ali focado na visualização, você tem que tentar sentir aquele exercício, visualizar de tal forma que mexa com o teu sistema energético e repetir isso. Se possível, fique pelo menos uns 10 minutos repetindo esse exercício até que você sinta realmente que os teus braços estão puxando o teu corpo por essa corda, tá? Teus braços energéticos. Mas em nenhum momento você mexe o teu braço físico. Você fica parado com os braços esticados e mentalmente você imagina o braço físico, o braço energético puxando a corda e tenta perceber com clareza o movimento de soltura, né, de elevação do teu corpo. Isso é muito importante para preparar a tua mente para quando você estiver dormindo, principalmente no processo no estado hipnagógico, que é entre o estado de vigília e o sono, você se aproveitar dessa janela de oportunidade e tentar empreender isso. Se você tomar a consciência na hora, na paralisia do sono, faz isso. Mas mesmo que você não tome a consciência, quando você faz isso em vigília, você está meio que condicionando o teu cérebro a empreender esse movimento quando você estiver deitado. E se durante esse exercício você sentir alguma espécie de zumbido no ouvido, uma leve tontura, continue ali persistindo, que pode ser um sinal de que você está próximo da projeção astral. Principalmente a questão do zumbido no ouvido ou dos sons intracranianos. Tá? Os sons intracranianos são sensações bem complicadas dentro da nossa cabeça, né? Parece que tem uma concha ali que você está escutando o mar, mas um mar com um bando de barulho enlouquecedor. É uma coisinha meio chata da projeção astral. E uma outra técnica muito conhecida é a técnica do balanço energético. Essa técnica ela imita o movimento do balanço e a sensação desse balanço para te proporcionar uma espécie de desprendimento energético. E como é que você faz isso? Como é que você produz essa técnica do balanço? Primeira coisa também, você tem que se deitar completamente confortável, respira fundo, centra a sua mente, a sua consciência e imagina que teu corpo astral está ligeiramente desconectado, né? Ligeiramente separado do corpo físico. E nesse momento você tem que visualizar como se você estivesse balançando para frente e para trás, como se fosse um pêndulo. E a cada movimento desse pêndulo energético, você tem que tentar ampliar esse balanço, como se você estivesse prestes a se soltar, tá? Então, imagina que você está balançando como um grande pêndulo e cada vez mais nesse movimento de balanço você está se soltando até que você vai se desprender. Você tem que ter a ideia que você vai se desprender. E quando você sentir que está leve, quando você realmente se perceber mais leve,
tenta dar um impulso final sem mexer o corpo para que você se desloque astralmente. Nesse exercício você também pode imaginar que você está deitado num barco ou então numa rede, né? Numa rede acho que funciona muito melhor, pelo menos comigo. Eu não uso essa técnica há muito tempo, mas ela facilita bastante mesmo com a rede, é uma coisa mais natural, pelo menos para mim. Então, ao invés de você imaginar que você está simplesmente balançando, pensa que você está na rede ali balançando. Tá? Não vai para a rede não, porque na rede você vai acabar movimentando de verdade o físico, né? Mas você deita ali também de decúbito dorsal e imagina que o teu corpo astral está balançando levemente como uma rede, de um lado para o outro, mas imagine, visualize e tenha certeza que ele está se deslocando. Quando você sentir que ele está se deslocando e você percebe essa sensação de deslocamento, tenta dar um empurrãozinho de leve, mas quando você tentar empreender esse movimento, né, de empurrão, não mexe o corpo físico, senão você vai acabar com o exercício. Mas no momento que você tenta dar um empurrão mental, você acaba mexendo o braço muitas vezes. Então preste atenção nisso. Nada do corpo físico deve se mexer. Tá? Muitas vezes a gente acha que é simples, mas você acaba mexendo e estragando tudo. E nesse exercício é legal também você se sentir mais à vontade para que esse balanço seja para frente e para trás, mas também para um lado e para o outro, como na própria rede, né? Que eu acabei de falar para vocês. Então, você pode fazer os dois, para frente, para trás e para o lado e para o outro. E você vê o que aquilo ali te dá mais conexão, te dá mais a sensação de que você realmente está deixando o teu corpo físico. E uma outra técnica muito legal é a técnica da flutuação. Como é que é essa técnica? Ela consiste numa sensação tranquila de elevação espiritual para estimular a projeção astral, para estimular a separação do astral do físico. Então você tem que perceber, você tem que se sentir como se você estivesse realmente flutuando. Então para isso você tem que se deitar de forma muito relaxada, muito profunda, entre no teu tempo, não tenta acelerar as coisas, entre no relaxamento real. Quando você estiver bem relaxado, você vai imaginar que teu corpo está ficando leve, muito leve, como se ele fosse uma espécie de balão de ar quente. E nesse momento você vai se visualizando subindo lentamente, suavemente, como se você estivesse flutuando acima da cama. Só que para que isso funcione, você tem que se entregar a essa sensação. Você tem que realmente acreditar que essa leveza que você está sentindo é um primeiro movimento, um primeiro estágio de flutuação. E se você chegar ao ponto de sentir que está realmente flutuando, não tenha medo e se mantenha calmo para você continuar com lucidez, tá? Isso é muito importante. Uma outra forma que eu acho muito importante nesse mesmo exercício, que isso assim funciona comigo, mas de uma forma muito natural, eu descubro que estou fora do corpo em alguns sonhos lúcidos nessa natureza, é quando eu imagino, então estou num sonho que eu estou deitado num elevador invisível e ele está subindo lentamente. Eu já despertei várias vezes em projeção astral, só que antes de eu despertar eu estava em sonho lúcido num elevador, porque a sensação de elevador nada mais é do que a sensação de flutuar, né? De uma maneira muito leve, muito gradual, às vezes o elevador caindo rápido. Então o exercício ele te dá essa ideia, que você imagine, que você visualize, que você tente colocar a tua mente como se você estivesse ali dentro de um elevador que está se elevando gradualmente. E se você parar para perceber, todas essas técnicas funcionam mais ou menos da mesma maneira, essas três que eu passei para vocês. Elas tentam criar uma sensação de leveza, de flutuação, de desprendimento, que isso facilita muito na saída do corpo, principalmente quando você tomar a lucidez na paralisia do sono, ou então quando você deitar e conseguir se relaxar muito. Então o recado final, acho que assim, um grande macete para a projeção astral é que você tenha calma, para que você relaxe, que você não tenha medo. Quando você está relaxado de forma profunda, quando você não tem medo e quando você não tenta mexer o corpo, que é muito natural que você tente, às vezes, vou mexer só o braço para sair do corpo, ou então para flutuar, para voar, você acaba puxando o corpo físico e mexendo, tá? Então tentem não se mexer. E o mais importante de tudo isso, essas três técnicas, elas tentam colocar essa sensação de leveza, de flutuar. Só que se você conseguir com isso mexer energia, então você vai conseguir fazer esse trabalho energético com a sensação de flutuação. Você flutua e mexe energia ao mesmo tempo que você vai ver que você sai do corpo. Beleza? A ideia é essa, as técnicas são essas. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, escreve nos comentários alguma coisa aí, alguma dúvida que eu consigo responder, ou então coloca alguma experiência para vocês trocarem ideias. Quem tiver interesse também, clica no link fixado aqui nos comentários,
que tem o meu curso sobre o Chakra Raiz na Hotmart. E quem tiver interesse também, clica no link fixado que vai ser direcionado para o meu e-book sobre terceiro olho, onde eu trabalho em intuição, clarividência e muitas outras coisas. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!